Dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre notícias do Esporte Clube Vitória, vitória no mercado da bola. Chegada do novo diretor de futebol, chegada do zagueiro com a perna esquerda, possível novo atacante, vitória no mercado da bola, várias notícias aqui nesse vídeo. Oswaldo renovando, enfim, tem muita coisa para falarmos nesse vídeo, né, GG? Fala galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, já chega deixando o seu like aí, tá? Já mal educado aqui, já dá bom dia e pede coisa. Deixa o seu like aí, clica no hype também, vamos lá Anderson para fazer esse giro de notícias, né, do nosso Vitória. É isso aí, aperta no hype, se inscreva no canal quem não for inscrito e vamos lá. Bom, Gabriel, antes de mais nada, houve uma coletiva do Fábio Mota na última segunda-feira, onde ele falou sobre alguns assuntos. Primeiro, ele anunciou o novo diretor Sérgio Papelin e no decorrer da entrevista, ele falou que o Vitória estava acertado com mais dois jogadores. E nessa fala, ele deixou transparecer, e muito claro, e posteriormente a gente confirmou, que era o Caio Marcelo, o zagueiro pela esquerda. Além disso, ele falou também que existia um outro jogador acertado. E na pergunta do Paulo Analista, se os jogadores que o Vitória está buscando, os próximos, né, são atletas que têm passagem pela Série A. Acho pertinente porque tem que ter ambientação aí com a competição, que é a principal competição do nosso ano de 2026. Mas, Gabriel Galindo, vamos iniciar nosso vídeo aqui. A gente vai falar também sobre o Marcinho, né? O nome do Marcinho foi divulgado. Mas vamos iniciar aqui falando sobre o novo diretor de futebol do Vitória, que é o Sérgio Papelin. Pedi até a Gabriel, que eu vou emitir minha opinião rapidamente, e posteriormente ele vai e emite a dele sobre o Sérgio Papelin. É um diretor de futebol, pessoal, que teve grande sucesso e notoriedade recente no Fortaleza, clube que ele estava até pedir demissão no ano passado. O Papelin, na minha humilde opinião, é uma, eu usei o termo na última live, excelente contratação e não volto atrás. Nós não temos condição de, como muitos sugeriram e pediram, chegar lá no Remo e tirar o Marcos Braz. No momento não temos essa condição ainda. Se ele tivesse sem contrato, aí eram outros 500. Então, dentro do que há de disponível no mercado para o Vitória, dentro da realidade do Esporte Clube Vitória, Sérgio Papelin é uma excelente contratação na teoria. Porque ele vai precisar chegar e se provar no Vitória também. Agora, vamos disputar o quê? Estadual, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e temos um sonho, acho que todos nós, né? De nos consolidarmos na Série A e irmos bem na Sul-Americana. O Papelin era diretor executivo de futebol do Fortaleza quando a equipe foi vice-campeã da Sul-Americana. O Papelin teve ótimas campanhas no Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. É claro, ele esteve presente na campanha do rebaixamento recente do Fortaleza do ano passado, mas poxa, quanto de trabalho positivo que teve o Sérgio. Então, na minha humilde opinião, acerta muito o Vitória, excelente contratação. Torço para que ele dê muito certo aí na carreira aqui no Esporte Clube Vitória. Chegada prevista nesta terça-feira para iniciar os trabalhos. E aí é que inicia toda aquela retomada no projeto do Vitória, onde ele vai olhar os famosos processos, né? E aí deve ter também as indicações dele e com certeza ele tem contatos no mercado brasileiro, entre clubes e agentes também, para facilitar, quem sabe, negócios que o Vitória está tentando, que não somente o Caio Marcelo, como a gente já citou, que está bem perto, né? E outros jogadores mais também, ele pode facilitar de outra maneira. Aí, Gabriel Galindo, aqui entra o detalhe. Pô, Anderson, Sérgio Papelin esteve com o Marinho lá no último ano. Será que ele vai contratar o jogador? Na entrevista coletiva, o Fábio Mota falou, na verdade ele não deixou clara nessa situação, né? Ele não deixou clara essa situação sobre o jogador Marinho, falou que o Sérgio Papelin é quem daria a ideia aí dessa questão. Mas GG, eu quero que você emita a sua opinião sobre o Sérgio Papelin, novo diretor executivo de futebol do Vitória. A gente tem outros assuntos a falar também, claro, mas alô galera que não é inscrita ainda, aperte aí em inscrever-se, deixa o seu like, hypa o vídeo se puder hypar e outra, viu? Compartilha em todos os grupos aí do Vitória que você tá esse vídeo aí. GG, Sérgio Papelin, novo executivo de futebol do Vitória.
Concordo muito com sua opinião em relação ao perfil, Anderson. Parece ser o que o Vitória necessitava nesse momento em relação a custo-benefício. E não à toa a reação da torcida do Vitória, como um todo, nas redes sociais, foi de aprovação. Por quê? Porque o know-how, né, aquele negócio de ele já ter o perfil do clube, é o fato dele ter participado da reconstrução do Fortaleza, o fato de ele conhecer o clube do Nordeste, que não tem tanto orçamento para investir, mas que com pouco precisa fazer muito. É muito diferente, trazendo aqui em comparação, a como foi quando o Gustavo Vieira chegou ao Vitória. Qual era o contexto do Gustavo Vieira quando ele chegou no Vitória? Era o contexto de um profissional que há anos não atuava em um clube dentro do mercado, teve uma passagem muito curta pelo Santos, uma passagem não tão satisfatória pelo São Paulo. Então, tudo isso credenciou para que o Gustavo Vieira, quando foi contratado, deixasse o torcedor do Vitória com o pé atrás. Não é o caso do Sérgio Papelim. O torcedor do Vitória olha para o novo executivo de futebol do Rubro Negro e pensa: esse cara aí tem experiência, esse cara aí faz sentido. Nesse momento, o Sérgio Papelim faz sentido com o Sport Clube Vitória. Então, é como o Adson nos ensinou, né, Anderson? Na teoria, o Vitória acerta. E eu fico muito feliz com isso, porque uma das principais críticas da última temporada foi diretor executivo de futebol. Agora, aqui na prática, ele exerça, o papel de uma forma melhor, de uma forma coerente e tenha êxitos em 2026. É o que a gente espera do novo diretor do Vitória. Confesso que não o conhecia, mas assim como você, quando olhamos o perfil, quando estudamos o passado recente do novo diretor do Vitória, percebemos que faz total sentido e que bom que essa troca aconteceu. Tá legal, beleza, Gabriel Galindo. Falamos no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. A gente vai falar agora sobre Caio Marcelo, tá? O zagueiro canhoto. A betnacional.com é a patrocinadora master aqui do canal do Dinâmico, então se cadastre na Bet Nacional utilizando o código Dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Bom, o Caio Marcelo, a gente já trouxe aqui, inclusive, né, um vídeo falando sobre o próprio jogador, trouxemos alguns números do atleta, o Caio Marcelo, que o Adson Piedade vai analisar, inclusive, mas eu queria dizer o seguinte, né, ele estava no futebol da Coreia, estava lá na Coreia do Sul, conversei com um jogador, inclusive, que atua no futebol coreano, que elogiou bastante ele, disse que ele é muito bem quisto lá nessa equipe, né, eu não sei a pronúncia, Daegu, enfim. Ele fez 5 gols na última temporada, nos 31 jogos disputados. É um zagueiro canhoto, obviamente vai atuar ali mais pelo lado esquerdo. E o mínimo que ele pode fazer, gente, e aí eu vou guardar a opinião do Adson, o mínimo que ele pode fazer é ser melhor do que Zé Marcos, né? Porque na verdade, na teoria, Gabriel Galindo, o Caio Marcelo tem que ser melhor do que o Zé Marcos. O Vitória não pode contratar um zagueiro pela esquerda que venha para disputar a vaga com o Zé Marcos, sendo que na teoria ele é inferior ao Zé, sabe? Porque, é minha opinião, viu, gente? Que eu não sou dono da verdade não, mas eu tô emitindo uma opinião. Porque eu, particularmente, não aprovei muito as exibições do Zé Marcos no ano passado, né? Por exemplo, o Zé Marcos tinha uma bola longa no Juventude muito boa, ou boa. No Vitória é muito ruim, ou ruim, a bola longa dele, entendeu? Então, enfim, nós confirmamos a contratação do Caio Marcelo, um atleta que, obviamente, vai se apresentar na Toca do Leão, tem 27 anos, vai fazer 28 em março do ano que vem, aliás, de 2026, né, desse ano no caso, e chega ao Vitória para agregar ali a função de zagueiro. Zé Marcos, o Caio Marcelo, o Gabriel Galindo, tem que ser pelo menos titular no lugar do Zé Marcos, né? É o que a gente espera, né? É o mínimo que a gente espera no caso de uma contratação. Qual o sentido de você ter um atleta no elenco que não é aprovado pela maioria, não é uma unanimidade, e você trazer um que vem em seguida e não o substitua, seja banco para esse? Qual o sentido em relação a elevar o patamar dos jogadores que aí estão? Não fazia sentido. Agora, nitidamente, essa é uma aposta. Você vê um jogador que não está em ascensão na sua carreira, pelos números, pelo tempo, pelos clubes que passou, e o longo período fora do Brasil também faz com que seja um teste, uma prova que o Caio Marcelo vai ter que enfrentar aí. Então, me preocupa. Me preocupa a contratação do Caio Marcelo. É uma característica importante o fato dele ser canhoto, mas se fosse qualquer um com a perna esquerda que fosse ser zagueiro, seria muito fácil, né? Então a gente espera que esse reforço seja mesmo um reforço na prática. E vamos aguardar, porque assim como foram os gringos no meio do ano,
esses caras, apesar de eles serem brasileiros, é aqui eu já trago também o Richelli no bolo, pelo longo período que eles ficaram fora do Brasil, eles também vão precisar de uma adaptação. Então, espero que isso ocorra o mais rápido possível, porque, irmão, 23 dias a gente estreia na Série A. Então, precisa ser logo. Bem verdade, né? A gente tem jogos aí do profissional já começando no dia 10 de janeiro. Vitória enfrenta o Atlético de Alagoinhas no Barradão, pelo Campeonato Baiano. Mas, muito em breve, de fato, já tem a partida pela Série A contra o Remo. Final de janeiro ali, contra a equipe do Remo. Esse vídeo eu também tenho um oferecimento da Panamur, viu, pessoal? Claro que não são as confraternizações de fim de ano mais, mas do início do ano. Enfim, entre em contato com a Panamur, amor e qualidade na sua mesa. Panamur é uma delicatessen que fica ali no Imbuí, e eu já fui algumas vezes, né? E realmente está aprovadíssima. Tudo de boa qualidade, excelente. Cheguei até a publicar no Instagram também. E fazem pãezinhos, salgados, doces. Caso você tenha interesse, entre em contato aí nesse WhatsApp que tá aí na tela, 719-9648-1376, ou pelo Instagram que está na tela, ou pelo QR Code que também está na tela. Ô Gabriel Galindo, teve um nome que surgiu no último domingo, inclusive citado inicialmente pelo Leonardo Bonavides, né? Eu vi no Instagram neste sábado, ou nesta segunda-feira, e ali via a questão do nome do Marcinho sendo citado, né? Perguntei a algumas fontes, na verdade é uma só, para ser muito sincero no que eu tô falando, ao sonegador. E aí o sonegador, ele perguntou, quem é Marcinho? Só que eu já perguntei bem de noite. Com certeza muitas pessoas perguntaram ontem, hoje também, né? Desculpe, no domingo e na segunda-feira também. E ele sabe quem é Marcinho. Então quando ele pergunta quem é Marcinho, tá se fazendo de maluco, claro, pra despistar. Foi igual a Caio Marcelo. Eu já tinha o nome. Aí eu falei, eu vou perguntar aqui a um fulano aqui. Aí perguntei, não foi o sonegador não, foi a outro. Aí a pessoa foi lá e botou interrogação. Eu falei, tá se fazendo de maluco. Aí com certeza já acertou e não quer falar. Ou tá próximo e tal. Porque quando não procede, diz assim, mentira. Não procede, entendeu? Então, nós, voltando a dizer, vamos aguardar aí, obviamente, todo o desfecho da situação, mas tendência aí de que realmente seja um beirada que está chegando ao Vitória, Marcinho que estava no Kawasaki Frontale, querido Gabriel Galindo, que jogou inclusive no Fortaleza, diga-se de passagem, viu, GG? Na campanha lá de 2018 e 2019. Então, vamos ver se ele vai reforçar o elenco do Vitória, mas é uma posição que o Vitória está buscando no mercado, né? Que é um beirada pela esquerda. Tem 5 temporadas lá no Japão, ele. Assim como os zagueiros que eu acabei de citar, também ia precisar de adaptação, né? Mas beirada é uma posição que a gente precisa demais, principalmente ali pelo lado esquerdo. O Aitor é o único que nós temos à disposição que pode jogar por aquele lado de início, né? Também o Mateuzinho joga por ali, mas enfim, de origem é mais o Aitor nesse sentido. Então nós precisamos de um beirada e um beirada que eleve o nível. Será? Aí fica o questionamento. Será que o Marcinho é esse cara que ele vai pegar, vai chegar no Vitória, vai vestir a camisa e será titular no lugar do Aitor, de imediato desembarcou, é titular? Será que é esse nome que terá esse impacto? A princípio, eu só não quero fazer julgamentos prévios, mas não parece ser o caso pela liga que ele estava atuando e pelo longo tempo de inatividade, na verdade, longo tempo de distância em relação ao Brasil, né, ao continente sul-americano. Então, me preocupa também. Se este for o beirado que o Vitória contratará, não significa que vai dar errado. Mas me preocupa, porque a gente espera que o Vitória eleve o seu nível para não tomar os mesmos sustos que tomou o ano passado. O Vitória tomou uma atitude correta, que é não aproveitar o Lucas Braga nessa temporada, seja lá qual vai ser o rumo dele, venda, rescisão, empréstimo, enfim. Não aproveitar o Lucas Braga, mas não adianta você tirar o Lucas Braga e trazer um atleta do mesmo nível ou até abaixo. Eu não estou dizendo que o Marcinho é esse cara, mas temos que parar para pensar sobre isso. Então, espero que, caso seja o Marcinho contratado, que ele chegue aqui e vista a camisa. E aí sim, o Vitória terá um beirada que elevará o seu nível e com o Aitor sendo uma opção que a gente já viu que pode nos ajudar muito. Ele no ano passado, na verdade ano passado, né, em 2025, marcou 9 gols e deu 5 assistências em 50 partidas pelo Kawasaki Frontale. Como falei, ele tem 5 temporadas no futebol japonês e passou por 2 temporadas no futebol chinês. E antes disso, em 2019 e também 2018,
Ele jogou pelo Fortaleza, emprestado pelo Internacional, viu? Em 18, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências, fazendo 25 em 25 jogos, desculpe. E em 2019 foram 4 gols e 3 assistências. Só joga pela esquerda, viu, gente? Pelo lado esquerdo. Então é um atleta que realmente faz o que o Fábio Mota, né, falou sobre a beirada, etc e tal. E a gente tem em apurações também, vinha colhendo que o Vitória queria um ponta esquerda, um jogador que atuasse pela ponta esquerda. Então, números aqui do SofaScore, por exemplo, ele jogou num time, Gabriel, que o último jogo dele foi dia 6 de dezembro, né? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Os últimos 7 jogos ele não tirou nenhuma nota 7, por exemplo, né? Não ficou verdinho nenhuma. Somente no 8º jogo, o último no caso, né? Dia 4 de outubro, que ele tirou 7.5, enfim. Vamos aguardar para ver isso lá na J1 League, né? Que é a liga da primeira divisão do Japão. Bora ver como é que ele vai, primeiro, se ele vai acertar com Vitória. Segundo, como é que ele vai atuar pelo rubro-negro em acertando com o Vitória. Mas estamos no aguardo e nas apurações também sobre esse jogador, além de outros, viu? Que não somente esses. Óbvio que tem outros aí que podem chegar. É tudo muito, assim, no caso, na segunda-feira, né? A Vitória estava atrás de um fulano. Aí, vamos lá, parece que vai acertar e tal. Aí daqui a pouco um que está mais distante já fica mais próximo e esse acerta. O cara que estava mais próximo já recua. Enfim, por isso que a gente está aguardando aí o desfecho melhor dos assuntos, tá? Gabriel Galindo, esse foi o vídeo. Atenção, torcedor, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo para o máximo de pessoas possível aí. Gabriel, qual é o calendário aí de hoje? Agenda da terça-feira, hein, Gabriel? Rapaz, você tá assistindo esse vídeo, tomando o café da manhã conosco aqui no canal do Dinâmico, já ativa as notificações, porque agora de tarde nós teremos a live reação nessa pegada aqui, ó, na resenha da Copinha, velho. O Vitória vai disputar aí a segunda rodada da Copa São Paulo, grupo 28, Vitória e Rio Branco do Espírito Santo. Conto com a sua presença. Você que tá querendo assistir a partida com imagem, assista. Mas ligue em outra aba também no canal do Dinâmico, porque você vai ter o GG aqui fazendo a sua companhia, aquela resenha na ótica de um torcedor rubro-negro, clubista mesmo, no clubismo puro, aqui no canal do Dinâmico. E assim que a live for encerrada, já será redirecionado também para o Fala GG, que será às 19 horas. Então, compromisso marcado, 14h30, Copinha, e às 19 horas, Fala GG aqui no canal do Dinâmico no YouTube. Só terça-feira vai ser comigo, meu irmão. Isso aí, coisa boa. Aperta no gostei e assim que acabar esse vídeo, compartilha aí nos grupos o vídeo atual do canal do Dinâmico, beleza? Um abraço a todos, que Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe prospere abundantemente. Valeu!